Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando hoje aqui para dividir com vocês uma reflexão e convidar vocês a pensar sobre o desenvolvimento da linguagem, tão importante para o nosso trabalho com as crianças. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar o que é a linguagem, né? A linguagem é um elemento em que duas ou mais pessoas se relacionarão com o meio em que vivem, né? E é uma habilidade. E é uma habilidade que depende de alguns fatores para se desenvolver. Esses fatores são formação de sons, formação de um sistema de regras, memorização de informações e atribuição de significados e de sentidos a essas informações que são memorizadas. Esses 4 fatores são importantíssimos para o desenvolvimento de linguagem. Nós, como educadores, iremos focar e abordar cada um desses fatores no nosso trabalho com as crianças. Basicamente, a linguagem ela se desenvolve em 2 grandes momentos, que é a pré-linguagem e a linguagem, a fase pré-linguística e a fase linguística. A fase pré-linguística ela vai até os 2 anos de idade, e a fase linguística ela se desenvolve a partir de então, mais ou menos até os 8 anos de idade, 6, 7 anos de idade. A fase pré-linguística, que hoje eu vou me ater a essa fase pré-linguística, ela é formada pelo choro, pelos sons guturais e pelos balbucios. Já a fase linguística ela se caracteriza pelo início do uso das palavras. Mas voltando ali para a fase pré-linguística, o choro. O choro é a primeira manifestação de comunicação do ser humano. A gente já nasce chorando, não é verdade? E é muito importante o choro, porque ele tem função de sobrevivência. É através dele que o bebê consegue comunicar as necessidades de sobrevivência dele. Ou seja, ele comunica dor, ele comunica incômodo, ele comunica fome, ele comunica o sono, tudo através do choro. E, além disso, o choro é importante porque é o início de um controle sensório-motor para o desenvolvimento da linguagem. Através do choro, a criança começa a desenvolver o controle respiratório e o controle da laringe, para depois poder começar a falar. Muito bem, os sons guturais, eles são os sons já que não utilizam nem a língua nem os lábios. Por isso são chamados de sons guturais. Eles vêm antes do balbucio. Já não é mais o choro. Ai, gatinho. Já não é mais o choro. Mas ainda não é o balbucio. É um caminho entre eles. O balbucio, ele utiliza lábios, língua e todo o aparato bucofacial. Os balbucios é quando o bebê começa a produzir e reproduzir sonoridades como pá, 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 mamá, bebê, 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 esses sons assim. Inicialmente eles não possuem significado, não possuem sentido, eles são apenas uma exploração lúdica do aparato bucofacial da criança pequena, do bebê e da criança pequena. E essa exploração é importante para que a criança conheça todo o aparato que vai ajudá-la no futuro a produzir as palavras, né, na boca. Então, só que ainda não tem significado. O significado desses balbucios, eles começam a aparecer por volta dos 10 meses de idade, que é quando realmente a criança ela quer apontar para alguma coisa quando ela está falando essas sonoridades, não é? Então, nós como educadores precisamos estar atentos quando a gente trabalha a fase pré-linguística, nesse balbucio principalmente, né? Porque é a fase mais rica
desse momento da pré-linguagem. Então, a gente vai trabalhar a formação de sons, que eu falei no início, a formação dos sons, a formação de um sistema de regras, até para os balbucios, a memorização de informações e a atribuição de significado e sentido a essas informações. Então, através das nossas atividades com as crianças, nós vamos estimular isso dentro da natureza do balbucio. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, valorizar os sons que a criança faz, né? Então, quando a gente está conversando com a criança, não é apenas nós emitirmos o nosso som e ensinarmos para as crianças, mas também repetir e valorizar os sons que ela mesma traz. E aproveitar esses sons para trabalhar e para cantar e para explorar a sonorização deles, para que a criança se sinta valorizada e possa continuar explorando e criando novos sons, não é? A junção desses sons com a expressão gestual e facial feita pelo adulto auxilia muito a criança a enriquecer a sua possibilidade comunicativa, né? Porque além dos sons tem os gestos, as faces e tudo mais. A contação de histórias é muito importante, utilizando essa variação de sonoridades, de tonalidades, de intensidade de sons produzidos na boca, mas também desses gestos e dessas explorações faciais. A cantoria é muito importante. As canções estimulam muito que a criança desenvolva ainda mais essa exploração bucofacial, né? Cantando, além de ser uma atividade muito prazerosa. É isso, gente. Gostaria hoje de dividir com vocês essa reflexão. Meus gatinhos às vezes atrapalham um pouco, mas não me impedem de eu compartilhar com vocês um pouco dos meus pensamentos. Me diz o que achou desse pensamento e eu desejo a você que você trabalhe bastante a linguagem nos seus alunos e nos seus filhos, que você consiga compreender a fase em que ele se encontra e que você consiga estimulá-lo, conversá-lo com ele, seja através das palavras ou através dos balbucios. Um beijo, tchau, tchau!